O jornalista Jamil Chad informa no site UOL que o Alto Comissariado da Organização das Nações Unidas, da ONU, para Direitos Humanos, fez nesta terça-feira, dia 27, em Genebra, um alerta sobre os ataques ao processo eleitoral brasileiro e sobre a escalada de violência política às vésperas das eleições do próximo domingo, dia 2. Aspas, estamos fortemente preocupados com o relato de violência contínua que envolve partidos políticos, apoiadores e candidatos, afirmou a porta-voz do escritório da ONU, Ravila Shamdasani. Num apelo público, ela pediu a todos os líderes políticos e candidatos que ajam no sentido de evitar o uso da violência contra os oponentes. Sem citar o nome do fascista Jair Bolsonaro, ela também criticou seus ataques às urnas eletrônicas e suas ameaças de não reconhecer o voto popular. Aspas. Notamos que existem tentativas repetidas de colocar dúvidas sobre a credibilidade do sistema eleitoral brasileiro e ameaças de não reconhecer os resultados da eleição. Isso representa um sério risco ao processo democrático. Fecha aspas. O correspondente do site UOL lembra que, já na semana passada, em um comunicado inédito na história recente da democracia brasileira, 8 relatores especiais da ONU se uniram para pedir às autoridades, aos candidatos e aos partidos políticos no Brasil a garantia de que as próximas eleições sejam pacíficas e que a violência relacionada às eleições seja prevenida. Aspas. Exortamos as autoridades a proteger e respeitar devidamente o trabalho das instituições eleitorais do Brasil. Expressamos ainda nossas preocupações sobre o impacto que tais ataques poderiam ter sobre as próximas eleições presidenciais e enfatizamos a importância de proteger e garantir a independência do judiciário, afirmaram os 8 relatores especiais. O comunicado, mesmo sem citar o nome do presidente Jair Bolsonaro, criticou os ataques contra o judiciário e contra as urnas e alertou sobre o impacto desse comportamento para a sobrevivência da democracia no Brasil. Nos bastidores, fontes da ONU confirmaram que a medida foi a maneira encontrada para colocar uma pressão sobre o governo brasileiro para que não viole as regras eleitorais, informa Jamil Chad. O jornalista lembra ainda que no mês passado, a então alta comissária da ONU para Direitos Humanos, Michelle Bachelet, já havia criticado os ataques de Jair Bolsonaro contra as instituições democráticas, além de ter condenado sua incitação ao ódio e à violência. Sua atitude, inclusive, levou Itamaraty a apresentar um protesto formal contra a ex-presidente chilena. A matéria afirma que não há previsões de sanções contra o Brasil, mas observa que todas essas declarações formais servem como alerta de que a comunidade internacional não está disposta a aceitar uma ruptura democrática no Brasil. O impacto, caso Jair Bolsonaro opte por esse caminho, seria uma condenação internacional praticamente imediata, afirma o jornalista. A escalada de violência e as ameaças golpistas no Brasil não preocupam apenas as instâncias da ONU, seus relatores. Elas ressoam na imprensa internacional, na mídia mundial. O jornalista Nelson de Sá destacou que do argentino Perfil, a americana Associated Press, passando pelo indiano Bharat, os enunciados se repetiam nesta terça-feira, 5 dias da eleição, a partir da morte no Ceará e de uma morte no Ceará e de outros. Novos assassinatos aumentam o temor de violência eleitoral no Brasil, destacavam esses veículos. O jornal estadunidense Washington Post, por exemplo, registrou que a aproximação do dia das eleições cresce o medo da violência. Já o apresentador da HBO lembrou que o primeiro assassinato de um petista por bolsonaristas ocorreu no Paraná. Não é à toa que já houve surtos de violência diante da retórica de Bolsonaro, afirma o jornal. A agência Reuters, por sua vez, informou que policiais da campanha pedem reforços à medida que a violência aumenta e solicitam reforço à segurança do ex-presidente Lula. Ou seja, a imprensa internacional está de olho nessa escalada de violência que é incentivada todo dia por esse irresponsável chamado Jair Messias Bolsonaro, o presidente que está com os seus dias contados.